Que eu não precisei das famosas entrevistas mal criadas, emburradas. E aconteceu perfeitamente o que teria que acontecer, né? O jornalista fazendo o papel dela de tentar tirar a informação, tentar tirar o máximo daquele momento, e eu fazendo o meu papel que é prover entretenimento. Aí você sobe na raia, você comemora, você dá entrevista, você faz o post, então é tudo quase que, não vou dizer uma atuação, porque não é a atuação de um personagem, né? Mas tem todo um storytelling ali que você começa a sentir prazer e fica bom de contar também, né? Cara, de novo, não dá pra você conquistar um recorde mundial, uma medalha olímpica, fazer qualquer coisa que seja incrivelmente extraordinária na sua vida se você não, pelo menos não caminhar de vez em quando nos lugares meio escuros da sua psique, do seu ego, assim, sabe? Salve, salve, meu querido George! Como estás? Bem. Não, quando todo podcast se abre desse jeito, eu acho tão legal. Ah, eu achei que você queria que eu A minha mudasse. resposta ela é... O salve, salve a gente tá até exportando. Exportando, Tem gente copiando. Tem, sempre tem. Sempre copia. São os fãs, né? Sempre temos fãs que gostam de falar, mas salve, salve, vale. O registro sempre... Queridíssimo Silvio Luiz. Né? Sim. Silvio uma vez me ensinou isso. Estamos enrolando, tá? A gente já chega em você, tá, Bruno? Fica tranquilo, a gente sempre enrola. Então, eu tô bem. E você? Eu tô bem. Então tá ótimo. Tudo em paz. O nosso entrevistado deve estar melhor ainda, né? Melhor ainda. Sim. Melhor ainda. Pensou que ia fazer algum trocadilho, né? Não vou, só esperando. Bruno Fratos, finalmente, seja bem-vindo, hein? Deixa eu cumprimentar os senhores aqui. Ó. Obrigado. Como vai, senhor? Tudo bem? Isso aí. Obrigado pelo convite. Esse aqui é um que eu tô querendo participar faz tempo. As conversas saindo desse podcast são maravilhosas. Que bom termos esse feedback seu. Nosso medalhista olímpico bateu na trave uma vez, bateu na trave a segunda vez. Algumas, né? Algumas vezes. De Olimpíadas, né? Isso aí ainda a galera nem sabe quantas traves foram de campeonatos nacionais, Pan-Pacífico, Pan-Americano eu sempre medalhei quando eu nadei. Mas campeonato mundial também tiveram algumas traves. Cara, eu tive várias perguntas, enfim, mas uma delas que eu ia perguntar é assim: tem alguma vez que você não ganhou e saiu de boa? Teve. Os Jogos de Tóquio foi a vez que eu não ganhei e eu saí de boa. Não, mas você ganhou. Ganhou sem ganhar, ganhou depois de ter ganho. Ganhou, mas perdeu, mas ficou em terceiro, né? Porque ali, geralmente, quando eu saía das provas, né? Eu sempre estava com uma próxima prova em mente, né? Lógico que o objetivo era sempre finalizar o ciclo olímpico, né? E o fim do projeto, né? O fim do ciclo é a final olímpica. Então eu estava sempre na próxima prova, era sempre um campeonato mundial, fazia parte de uma construção, era só mais um degrau, assim como um Pan-Americano ou qualquer outra competição ali, circuito europeu, enfim. Mas quando eu encerro o ciclo de Tóquio, né? E aí eu já querendo cair nesse comportamento automatizado, né, de estar sempre querendo ver o próximo, sempre insatisfeito com o que acabou de acontecer, eu paro, não, peraí, mas agora encerrou o ciclo, consegui meu objetivo, então essa foi uma vez que eu não ganhei a prova, mas que eu saí extremamente satisfeito dela. Você não precisou dar aquela famosa frase. Que eu não precisei das famosas entrevistas mal criadas, emburradas. Mas cara, eu sempre falo, o Tô Felizão é espetacular, porque você sabe o que é? O Tô Felizão, ele sintetiza o que eu sempre encho o saco quando eu dou aula, quando eu dou palestra, quando eu falo sobre comunicação no esporte para jornalista. Eu falo, gente, pensa na pergunta antes. Porque dependendo do que você joga, você tem que tomar porrada de volta. Porque senão você entra num ciclo meio vicioso de você pergunta qualquer coisa e o atleta vai responder qualquer coisa, que é difícil. Para os dois lados, assim, eu te entendo, tá? Eu responderia. Eu acho que é um pouco menos. Eu acho que é um pouco menos sobre a pergunta em si, sobre o trabalho do jornalista em si, né? Não, eu tô falando do meu lado nessa história, né? O lado de falar pro jornalista, vamos perguntar ali direito. Aconteceu perfeitamente o que teria que acontecer, né? O jornalista fazendo o papel dela de tentar tirar a informação, tentar tirar o máximo daquele momento, e eu fazendo o meu papel que é prover entretenimento. mas falando sério, eu acho que fala muito mais sobre a mentalidade do atleta, né? Sobre...
muitas vezes também a gente se desfazer de uma síndrome de vira-lata que até muito pouco tempo atrás vinha acompanhando o esporte brasileiro, né, o esporte olímpico brasileiro também. Eu posso falar que pelo menos na natação, né, em um certo ponto ali eu fiquei um pouco fadigado de ver aquelas entrevistas de tamo aí, vamos ver qual vai ser, os caras são muito fortes também, né, a competição tá muito forte, e Olimpíada é difícil, esse foi um ano que não sei, sabe, parar essa coisinha da desculpa, de tentar se minimizar, e começar a bater de frente mesmo, né, e começar a bater de frente dentro da sua cabeça mesmo, dentro da nossa mentalidade ali, chegar na... E aí quando eu saio decepcionado, eu quero expressar essa minha decepção. E aí tem gente que concorda, tem gente que discorda com a forma, né? Tem gente que achou engraçado e hoje dá risada, tem gente que continua se prendendo nessa que foi grosso, foi mal educado, tudo bem que eu também não tiro a razão, mas para mim aquele momento foi muito mais sobre a mentalidade em si, expressar uma insatisfação de quem sabe que poderia ter feito e por uma cagada não fez, né? Por uma falta de preparo ali, de repente uma falta de poder de execução. Dentro disso aí, se aposentar como atleta é muito complicado? É muito complicado e baita pergunta, né? Porque eu podia só dizer assim, é muito complicado porque se aposenta cedo, né? E se dedica uma vida inteira para o esporte, mas eu prefiro uma abordagem um pouco mais complexa, né? E quase que filosófica desse termo. Que, primeiro de tudo, eu estava conversando com o Gustavo Borges durante, né, o início ali do meu processo de aposentadoria, de transição, vou chamar assim. Sim. E o Gustavo havia me dito que ele não acreditava naquela máxima, né, que fala que o atleta morre 2 vezes. Inclusive lá na aula da SPM, quando vocês soltaram essa, me deu uma coceira. Ficou louco pra falar, né? Mas eu ainda estava tímido, era no começo da aula. Depois eu me soltei e acabei falando. Mas o atleta ele não morre 2 vezes, né? O Gustavo ele me trouxe uma perspectiva de que o atleta ele nasce 2 vezes, né? Que é quando ele encontra a vocação dele para o esporte, e depois quando ele encontra quem ele de fato é. E aí me traz para minha reflexão, né? A minha reflexão filosófica, algo que eu tenho pensado bastante, né? E analisado em frente à minha experiência. É que o atleta ele não aposenta só o gesto físico, né? Aquela atividade esportiva. Ele aposenta uma identidade. Então, desde que eu tenho 11 anos de idade, né, no meu caso específico, olho no espelho, eu vejo um atleta, eu vejo um nadador, eu vejo um competidor. E quem que é o nadador quando ele não está nadando? Quem que é o competidor quando ele não está competindo? Né? Esse é um ponto. E outro ponto ainda mais profundo, um pouco, acredito que o atleta ele aposenta também uma forma de expressão. Eu sempre vi a minha natação, né, o meu gesto esportivo, principalmente na hora da competição, como uma expressão quase que cênica. Né? Aquela coisa do cara chegar e... Prover o entretenimento. Prover o entretenimento, mas também de você chegar na competição de peito estufado, aquela pegada de pavãozão mesmo, né? Velocista, tem muito essa parada de tentar dominar o competidor, e aí você sobe na raia, você comemora, você dá entrevista, você faz o post, então é tudo quase que, não vou dizer uma atuação, porque não é a atuação de um personagem, né? Mas tem todo um storytelling ali, que você começa a sentir prazer e fica bom de contar também, né? E hoje é algo que eu tento trazer para fotografia, também, né? Que é um hobby, Legal, hobby que eu tenho desenvolvido. É justamente essa coisa de transformar a vida num filme, numa passagem, num clipe dos anos 90 que a gente cresceu assistindo, vendo, né? Que lembra todos aqueles videoclipes dos anos 90, era uma historinha que tinha um começo, meio e fim e tal. Então, meio assim. Agora com 1 minuto é mais complicado contar, né? Mas a gente sofre eu acho que a principal epidemia que a gente sofre hoje em dia é uma epidemia de falta de sensibilidade. A gente está tão acostumado a tentar, né, criar conclusões e absorver tudo em 140 caracteres ou em vídeos de não mais de 90 segundos que a gente acaba destreinando essa sensibilidade pro belo, né, e pro profundo. Mas aí talvez não seja esse o assunto da conversa. Achei legal esse assunto ele tem que se aprofundar. Até a ideia do maquinista é sempre a gente aprofundar mais, não ficar só naquela superfície e tal. Correto. Pô, Bruno, você tocou num ponto muito legal, que é essa questão do nasce 2 vezes. O atleta nasce 2 vezes. E você tocou num outro ponto quando você fala que você quis dizer que é filosófico, mas ele é muito interessante. Não dá tempo para o atleta pensar quando ele é formado, né? É muito treino, é muita dedicação, é um esquema muito fechado.
Até dá. Talvez não uma questão de tempo, mas uma questão de espaço, né? E isso é algo que tem mudado bastante, né? Principalmente com as conversas mais recentes sobre saúde mental e tudo mais. E quando você começa a aprofundar na saúde mental, né? Hoje mesmo eu estava ajudando o Comitê Olímpico Internacional a distribuir uma pesquisa sobre os bylaws e as diretrizes de saúde mental da entidade, né? Eu que sou embaixador do COI já há alguns meses, né? Eu trabalho nessa frente com eles. E uma das partes dessas diretrizes e dessa pesquisa é justamente os motivos que causam esse declínio de saúde mental dos atletas, né? Não adianta a gente querer falar sobre saúde mental e querer tratar se a gente não sabe as causas. E uma das causas é justamente essa falta de espaço para tomada de decisão. Né? Quando você fala que não tem tempo, e aí eu trago essa questão, não tem espaço também para o atleta ele pensar e ele agir na própria tomada de decisão, né? Ele desde criança ali tendo um técnico, um dirigente, uma família. Geralmente a gente tem essa prática que eu acho péssima, né? Dos pais, super opressor, dos né? pais dos atletas quererem cuidar da carreira do atleta, que eu acho que é algo extremamente conflitante, né? Da mesma forma que você tem um treinador profissional, você tem que ter um gestor profissional ali para sua carreira. Mas essa falta de espaço barra tempo, como você trouxe, Eric, é algo que é uma das causas desse declínio em saúde mental. Então, sim, não costumava existir esse tempo e esse espaço para essa tomada de decisão e pensar durante a carreira, mas é algo que, com um pouco de trabalho e sorte, a gente tem conseguido mudar agora ultimamente. O Lênin, né? O Lênin Franco esteve aqui com a gente e ele falou sobre a questão da saúde mental que tem afetado não só, por exemplo, o atleta em si, mas grande parte da própria o indústria. Ambiente, né? O ecossistema do esporte, quem trabalha no esporte, vê que a questão da saúde mental está muito presente, com vários impactos. É possível dimensionar o tamanho dessa problemática, se eu posso dizer assim, relacionada à saúde mental, pegando todo o ecossistema da indústria do esporte? É um assunto ainda relativamente novo para a gente ter toda essa métrica, né? Mas o que a gente consegue fazer hoje é ter o contato com os atletas olímpicos, e isso, a Vila Olímpica acaba virando esse laboratório, né? Porque fica todo mundo ali dentro um lugar e de tendo convivência, né? um lugar de convivência, e aí a gente consegue ter um acesso maior a esses atletas e conversar e fazer eles engajarem nas iniciativas de saúde mental. Mas é algo que ainda está sendo estudado, mas principalmente além de dentro do esporte, né? O esporte ele funciona como esse palco, né? Gigantesco para o mundo e esse ponto de referência, né? Para quem gosta de esporte, usar o esporte olímpico como ponto de referência. Grandes mudanças foram incentivadas pelo esporte, né? Grandes mudanças sociais, mudanças, né? Geopolíticas, enfim, tudo isso o esporte tem uma influência muito grande e essa iniciativa de se conversar e de se tratar a saúde mental no esporte é também uma esperança que se tem de que as pessoas que olham para o esporte, que se encorajam através do esporte, possam trazer esse assunto e conversar a respeito na vida delas também. E você tocou num ponto legal da história do COI, porque é um COI também, acho que mais preocupado do que nunca em entender a importância do atleta dentro do ecossistema dele, né? Porque antes era muito, é o COI, é os Jogos Olímpicos e ponto final, né? Hoje eu acho que tem uma entidade muito preocupada em olhar o atleta como o seu principal ativo ali dentro, né? O esporte ele é feito do atleta, através do atleta, para o atleta, né? Aí esse para tem um pouquinho da pessoa que consome o esporte, do fã e tudo mais, né? Mas Claro. se a gente for pegar o esporte de uma forma purista, todo o ecossistema do esporte gira em torno do atleta, né? E aí, a partir do momento que você para de priorizar a instituição e você começa a priorizar quem faz o esporte, né? Quem dá corpo a todo esse espírito olímpico, todo esse ideal dos Jogos Olímpicos, né? Esse evento que são os Jogos, e você começa a priorizar o bem-estar, a imagem, o diálogo com esse ponto que é o atleta, eu acho que a coisa ela flui um pouco melhor. Isso na parte comercial também, né? Como a gente discutiu outro dia ali, né? Algumas entidades, algumas organizações que ainda têm essa dificuldade em contar a história do atleta, em levantar a imagem do atleta e ficam muito centradas na coisa da entidade, do esporte em si, né? Ou de um campeonato, da liga, enfim, não criar conexão com o ser humano que está ali fazendo
a coisa rodar, que é o atleta. Mesmo nessa era do marketing de influência, isso acontece ainda? E com o atleta cada vez mais... De maneira unificada, sim. Eu vejo que isso acontece de uma forma paralela, né? Tá, hoje em dia, como a internet, as redes sociais, elas dão autonomia e dão independência para todo mundo, tá todo mundo fazendo o que quiser, seus rolês. É. Entendeu? Tá todo mundo fazendo o que quiser. Então eu tenho minha página, a Rebeca tem a página dela, o Jordan tem a página dele, as marcas, as confederações, time Brasil, todo mundo tem as suas páginas. Todo mundo virou mídia, né? E todo mundo virou mídia e vai andando em paralelo. Mas tirando, né, o trabalho que eu tenho tido recentemente com o time Brasil, que tem sido excepcional nessa frente, cara, Manuela Pena, né? Assim, aliás, entre Manuela Pena, Daniele Schneider, né, a Ali Menka, que a gente encontrou dia desse também, o marketing esportivo está sendo gerido por mulheres, assim, mestres, geniais. Mas... E fazedoras, né? E que botam a mão na massa e que, sabe, que botam o negócio para rodar mesmo. Mas a Manu, ela tem trazido muito essa coisa de inserir o atleta, né? Trazer o medalhista, trazer o ex-atleta e continuar com a imagem rodando ali, continuar atrelado ao COI, e isso, ao COB, desculpa. COI, é. E isso tem funcionado muito bem, mas outras organizações, eu posso falar da natação, né, que é a confederação que eu trabalhei em conjunto por anos, ainda não tem essa coisa de pegar o atleta, seja ele ativo, seja ele aposentado, seja o medalhista, seja o iniciante, e trazer para a confederação, né, colocar ali um departamento de marketing, um departamento de comunicação, de imagem e tudo mais, e tentar trabalhar isso em conjunto com a confederação. Né? Ou em conjunto com a marca, ou em conjunto com o que quer que seja, entendeu? A própria Aqua, né, a World Aquatics, que gere a natação numa escala internacional, não consegue fazer isso muito bem, né? O próprio COI sente uma dificuldade de fazer isso um pouco também, fica reciclando aquele material que é produzido a cada Jogos Olímpicos, né? Isso aí é um formato que está ficando ultrapassado, eu acho, já também. Você vê que as marcas que estão mandando muito bem em rede social são as marcas que colocam a figura, né, seja o influencer, o atleta, ou quem quer que eles queiram trabalhar junto, dentro da marca, consumindo, participando do processo criativo. Porra, olha o case da CIMED agora, ultimamente. O Toguro, tudo. Que não chega a ser um atleta, mas, né, é uma pessoa que tá ali formador de opinião ali dentro. Formador de opinião, correto. Então, esse tipo de prática podia ser adotada no esporte numa escala, assim... E outra também, né? O atleta, ele tem aquele lastro de quem construiu uma história, de quem fez algo e conquistou um resultado que é tangível, que é mensurável, entendeu? Não é só a coisa da influência, não é só aquela coisa da formação de opinião. Não é só uma boa comunicação, muitas vezes que oscila, que é duvidosa, que você não sabe muito bem de onde veio, que não seja só o like, o follow, o engajamento. Não, fez algo que é sólido, que tá aqui, que dá para medir, que dá para tocar, que todo mundo viu. Sabe? Então o atleta ainda tem esse a mais, assim, né, que dá para ser usado. E esse Bruno não atleta, você já falou do COI, já falou do COB, o que você tá fazendo no teu dia a dia? Eu tô falando, né? Vocês estão vendo que eu... Eu tenho feito palestra bastante, algo que eu me amarro. Tenho estudado sobre esses aspectos que a gente está discutindo sobre o esporte, né? Trazido muito a coisa da saúde mental para as minhas palestras. Eu gosto de contar a minha história e de chavar um pouco e traduzir um pouco, né, esses ensinamentos da minha história para a vida cotidiana ou para a vida profissional de quem me escuta. Né, tenho desenvolvido alguns hobbies ali um pouco, não vou chamar de menores, mas, né, um pouco mais pessoais meus, que é a fotografia, que é a escrita, né? Então tenho pirado muito em lançar livro de fotografia, em lançar livro. Cara, eu tô com um livro de poesia pronto, você acredita? Caramba, que bacana. Eu tenho um livro de 22 capítulos, porque a minha prova durava 21 segundos, né? E eu queria fazer 22 poesias, com esse ápice, né, sendo a 22ª, relacionada ao 22º segundo, que é o segundo após o término da prova. Então é bem legal.
Isso eu posso te mandar. Você leu. Pô, claro. Eu ainda tô, que nem eu falei, foi algo extremamente cru que eu fui fazendo no meu tempo livre, em noites, sabe? Que aí você para de treinar, você para de ter sono também, né? É engraçado, porque você continua comendo como se fosse atleta e você para de ter sono. Se você parasse de ter apetite e dormisse mais do que quando você era atleta, era até melhor, né? Mas eu fui escrevendo e foi ficando muito bom, mas agora eu preciso dar uma revisada, editar, enfim, fazer algo mais organizadinho, mas é o que eu quero lançar. É uma mente inquieta, né? Exatamente. É uma mente inquieta, é uma mente inquieta. Eu falei alguns minutos aqui atrás para vocês de uma epidemia de falta de sensibilidade, né? Talvez eu sofra de um pouco de uma hipersensibilidade. Já ouviram falar de síndrome de Stendhal, né? Não, então, conta. Eu acho que eu sou um caso clássico de síndrome de Stendhal. Sabe aquela pessoa que se arrepia quando escuta música, que chora quando assiste algo, vê arte e tudo mais? Então eu tenho... Não sabia que era esse o nome. Chama-se síndrome em casa a gente fala, Stendhal. minha esposa que tem isso, meus filhos brincam. Ih, a mamãe já vai começar a chorar e tal. Não, assim, tem gente que fala que é só ser canceriano, né? Mas no caso é a síndrome de Stendhal que chama. Boa. Oh, e aí, dentro disso que você acabou de falar agora, né? Poesia, entre uma série de outras coisas. O que você está sentindo como maior desafio, ou os maiores desafios, ao ter que se tornar um criador de conteúdo, de estar ali nas redes sociais, falando com a galera? Como é que é isso? Na regularidade na criação do conteúdo. Meu conteúdo ele vem de uma maneira muito espontânea, de uma maneira, sabe, de dentro, assim, eu tiro e eu monto algo. Eu tenho conseguido fazer algo um pouco mais elaborado, né, com cortes mais dinâmicos, no formato que o nosso mestre, o nosso senhor algoritmo manda hoje. Então, aliás, eu tenho amigos artistas e tudo mais, e eles falam, né, a pior coisa do artista é ter que se transformar em criador de conteúdo e ter que obedecer ao algoritmo. Isso é completamente, completa e absolutamente contra-intuitivo pro artista. Você ter que obedecer um formato de criação, isso é... Mas, enfim, eu tenho conseguido gerar formatos um pouco mais, né, digestíveis, como eu posso dizer, mais adequados ao algoritmo, mas a regularidade, a recorrência na criação do conteúdo, sabe, eu não consigo te garantir que a minha cabeça vai criar algo parecido toda terça-feira, toda quarta-feira, né? Então eu crio muito no ócio, né? Ontem foi um dia, por exemplo, que tava sem fazer nada, dia de sol, foi um dia que eu fotografei muito e ficou muito legal. Eu escrevo bastante no meio da noite, sabe? Quando tá silêncio, nada, só aquele barulhinho de ar-condicionado assim, aí coloca uma música e escreve. Então, essa regularidade na criação de conteúdo é algo que... E também, né, a questão de manter o conteúdo uniforme, né? Falando sempre sobre os mesmos assuntos. Eu não consigo falar só de esporte sempre. Entendeu? Não é sempre que tem algo que acontece no esporte que me desperta algo forte o suficiente para eu criar. E aí eu acho que, da mesma forma que nunca foi na minha carreira, né, eu também não quero agora começar a entregar um personagem para quem me segue. Eu continuo sendo o Bruno. O Bruno antes gostava de nadar e legal que todo mundo curtiu. O Bruno hoje ainda gosta de nadar. Gosta de nadar, eu ia te perguntar isso, porque geralmente quem passou pela natação... Conversa complexa, né? Conversa complexa, mas só concluindo, né? O Bruno, ele... Cara, eu gosto de fazer coisas, e aí se você curte as coisas que eu curto também, é legal, me segue. Entendeu? E aí a gente conversa sobre várias coisas ao mesmo tempo. Vou falar sobre esporte eventualmente, mas não é sempre. E... Desculpa a sua pergunta. Não, eu perguntei da natação. Da natação? Não, era da natação. Você ainda gosta de natação é um esporte maçante, né? Natação é um esporte repetitivo, é maçante, a coisa de você não ter um contato, né? Pra você competir por 20 segundos, você treinava em média quantas horas por dia? Eram coisa de pelo menos 6 horas no dia. E de treino ativo ali na água, na academia, na fisioterapia, tudo mais. Mas a coisa da alimentação, do descanso, da meditação, do gerenciamento de estresse. Que, aliás, o gerenciamento de estresse é algo que tem... Eu gravei um podcast muito bom um tempo atrás com o Nicolas Santos, que metade do podcast foi basicamente a gente falando sobre isso, né? Que é um aspecto muito, muito negligenciado por todo mundo que pratica esporte, principalmente o atleta amador, né? Que é o pessoal que tem feito muita corrida de rua, que faz Ironman, que faz travessia, até o pessoal que agora tá entrando nessa febre do fitness, né? Do bodybuilding, começa a negligenciar bastante, é o gerenciamento do estresse.
né? Então, Que é estressante pra caramba. Isso dura 24 horas, 365 dias por semana, uma atividade, cara, ativa da sua mente, até quando você não tá ativamente, né, Naquilo. preocupado com algo, aquele descanso seu já foi calculado, você sabe até onde você pode desencanar e tudo mais. E a natação é um esporte, por natureza, muito maçante, muito repetitivo, você não tem um contato com outros seres humanos enquanto você tá ali com a cara dentro da água. Então, tudo isso para falar que não nado mais. E eu gostava, sim, de nadar, só que durante a minha carreira virou um relacionamento muito grande de amor e ódio, principalmente quando eu comecei a me lesionar muito. Né? E principalmente quando eu fui criando esse padrão inconsciente na minha cabeça de que natação é igual a dor, natação é igual a machucado, natação é igual a ter que costurar o ombro, por exemplo, que eu tive 5 cirurgias de ombro. Né? Então, hoje em dia, nem se eu quisesse, eu conseguiria nadar. Eu não tenho mais a amplitude de movimento. Hoje em dia, eu vou em outros esportes. E até fiz uma atividade recentemente, né? Eu fiquei 3 meses sem fazer nada. Um teste, vou chamar assim. Fiquei 3 meses sem fazer nada, só para quebrar esse vínculo. Fazer teu corpo falar, quebrar esse relacionamento, entre aspas, tóxico que eu tinha com a atividade física, né? Porque quando você cresce atleta, o treino só funciona quando dói, né? Você só vai fazer atividade física quando você está construindo algo, né? Então, eu tive que quebrar um pouco isso. Eu fiquei esses 3 meses sem fazer nada, que eu falei assim, cara, vamos resetar, vamos tirar a atividade física completamente da minha vida, eu preciso fazer outras coisas, sabe? Tinha muito aquela coisa também, né? O dia ele ficar esquisito quando você não fazia atividade física, parecia que tá faltando algo, tá faltando uma refeição, assim, é no quase dia, um por vício, exemplo. né? Exato, então eu quis quebrar isso e agora voltar, cara, academiazinha 2, 3 vezes na semana. Quero ainda encontrar uma academia legal de boxe aqui em São Paulo, sabe, que era algo que eu fazia nos Estados Unidos, eu que me amarrava. Eu tava indo pro boxe 4, 5 vezes na semana. O que, né, de novo, você não precisa fazer sparring 5 vezes na semana. E aí você fica essa coisa, sabe, querendo ir mais e mais, e suar mais, e sentir mais dor, e sentir mais endorfina. Então, dei essa parada, agora academiazinha, vou buscar meu boxe, tô, né? As caminhadinhas de vez em quando, agora que eu tô morando ali pelos Jardins, perto da Paulista, eu gosto muito de caminhar por ali. Então, tô me acostumando a ser uma pessoa, entre aspas, normal. Que até contar rapidinho pra vocês, tem uma história engraçada, né? Depois de umas 3, 4 semanas que eu aposentei de fato, que eu parei de treinar, eu liguei pro meu fisiologista, Dr. Elvio Afonso. Ele atendeu, ele falou, Bruno, tá tudo bem? Então eu falei, doutor, queria conversar com você, mandei mensagem antes, né? Porque eu não tô me sentindo bem, cara. Eu acho que eu preciso fazer um exame de coração, alguma coisa. Eu subo escada, eu fico cansado. Eu caminho, eu fico cansado. Eu vou na praia com os cachorros, eu fico cansado. Aí ele falou, então, Bruno, mas tá tudo bem. Vamos fazer uns exames e tal. Depois que eu fiz os exames, eu voltei pra ele. Ele falou, cara, tá tudo bem. Você só tá virando uma pessoa normal. Normal, falei, assim, você não vai ter normal é isso. tudo. Ser normal é isso, pelo amor de Deus. Porque a sensação que você tem antes, o feeling que você tem do seu corpo antes, cara, é absurdo. É falar assim, eu faço o que eu quiser, meu corpo não tem limite, eu pulo o alto quanto eu quiser, eu corro, eu nado rápido que eu quiser, eu carrego o peso que eu quiser. O coração aguenta. Você não sente limitação, pelo menos cardiorrespiratória, você não sente limitação. E aí quando você começa a sentir essa limitaçãozinha de coração e de pulmão, cara, depois você para de treinar, é um negócio desesperador. Assim. E você teve sempre um trabalho de autoconhecimento do corpo também, né? De escutar o corpo, né? Eu sempre acreditei, acreditei que você precisa ser um estudioso de qualquer coisa que você faz, na verdade, né? Mas quanto atleta, eu precisava entender as várias nuances ali da minha preparação, né? De fisiologia, de psicologia, de nutrição, de biomecânica, de medicina, de preparação física, enfim. E quanto mais eu entendesse do meu ofício, né? Melhor eu poderia melhor seria a minha tomada de decisões. Então, é algo que eu gostava muito e ainda gosto de fazer. Tem bastante assunto nesse meio que me interessa. Cara, você falando tudo isso, né? Que tem um monte de coisa que você trouxe aí que se refere ao atleta, né? Eu vi um vídeo do Mike Tyson que me impressionou, uma entrevista dele, na qual ele fala para o entrevistador que ele chorava
todas as vezes antes de entrar para lutar. Meu Deus, eu conheço. Esse vídeo é espetacular. Aliás, você vê como é que é a minha criação de conteúdo que a gente conversava. Não sei se vocês têm um script aqui para essa conversa de hoje. Mas Nenhuma. não, sentei aqui, foda-se, comecei a falar. Basicamente isso. É isso. Mas aí você imagina... Você chegou a ver esse vídeo? Eu já vi esse É espetacular esse vídeo. Imagina você pra lutar com o Mike Tyson, aí você fica sabendo que o cara tá chorando chorando antes da prova, porque ele sabe que se ele quiser, ele pode te matar. É tipo assim... Não, e ele... Não, mas não. Meu Deus! Não, mas o que é mais interessante... Melhor nadar na própria raia, fala aí. Meu Rasgar Deus o ombro, do tá céu. tudo em ordem. Não, mas o que é mais interessante desse vídeo é ele não queria ser aquele Mike Tyson. Não sei se é esse mesmo. Ele não queria... Não, e o entrevistador foi espetacular, porque as perguntas eram extremamente curtas e se dá pra perceber que o cara tava emocionado também. Ele falando, eu não queria ser aquele Mike Tyson. É muito louco. E aí tipo assim... E aí ele fala que aquele outro Mike Tyson é o Mike Tyson que vinha com raiva, ódio, inveja, uma série de... Você chegou a ver esse vídeo? Total. Meu, não, mas é uma coisa assim, não, que arrepia. E aí o que acontece? E aí ele fala que esse outro Mike Tyson carregava todos os traumas de família, da mãe. Mas é Quando ele geralmente entrava assim no que ringue. acontece Então, mesmo. e é isso que eu queria trazer pra você. Canalizar. Então, isso que eu queria trazer pra você. Em alguns momentos da sua carreira, seja numa determinada competição ou não, veio esse outro Bruno Fratos que você precisava de estar ali e que de uma certa forma era o seu Bruno Fratos sombra. Não é que veio, é o que era. Foi o contrário comigo. Eu fui esse cara a minha carreira inteira. Eu fui simplesmente, unicamente esse cara até os meus 34, mais ou menos. Com 34, quando eu paro de nadar e aqueles traços de personalidade que eu tinha antes, que eram, cara, valiosíssimos no esporte, viram... Como é que eu posso dizer? Viram diagnóstico com a minha psicóloga e o meu psiquiatra. Eu entendo que eu não preciso mais ser daquele jeito e que eu nem sequer deva ser daquele jeito. Eu entendo que o eu, né, de verdade, ele é diferente. Ele é alguém, sabe, muito mais flexível, muito mais até de uma forma... muito mais macio, sabe? De uma forma leve, até né? não literal, muito mais leve, sabe? Então, aquele cara taxativo, aquele cara calculista, aquele cara muitas vezes frio, sabe? Aquele cara muitas vezes narcisista, né? De um esporte individual que... eu digo narcisista porque existe muito aquela mentalidade no esporte individual que se não favorece o meu resultado, não me importa. E é isso. Que às vezes, cara, você tem que ser cuzão. Você tem que se priorizar. Você tem que falar assim, amigo, desculpa, vai fazer o nadar mais rápido? Não quero saber, então, foi mal. Entendeu? E, infelizmente, é um pouco assim que é. Entendeu? E, cara, se você for conversar ali no meio de uma Vila Olímpica, não tem um normalzinho ali, cara. É tudo neurodivergente em algum nível, assim. Em algum nível. Pra ser atleta de alto rendimento, você tem que ser maluco, né, cara? Não tem como você construir um resultado de nível olímpico se você conforma com todas as normatividades dentro da sua cabeça, assim, sabe? Comportamentais e sociais e tudo mais. Mas eu fui me desfazendo disso ao passo que eu fui entendendo que vários traços do meu comportamento, eles eram bons para me tornar aquele cavalo de corrida, aquele ser competitivo. Só que no mundo real, no mundo onde nem tudo é só competição, aquele comportamento, aquela personalidade, ela já não é tão interessante. Entendeu? E aí que começa... Foi uma desconstrução, né? É um renascimento, né? Porra, tem sido até agora uma desconstrução, um renascimento, uma reavaliação, sabe? Um trabalho constante de né? Muitas vezes você ter o impulso, você ter o instinto de se comportar como alguém que eu fui durante mais de 20 anos na minha vida e parar e falar assim, cara, não, mas... Primeiro de tudo, né, o trauma que me causou esse comportamento, o trauma que me trouxe esse mecanismo de defesa, que é o que ele já não existe mais, e ele já não vai ser aproveitado da forma que ele era antes. Então eu já posso deixar ele passar, entendeu?
É aquela coisa, né? Já aprendi com os erros do passado, agora eu tô pronto para os erros do futuro, né? Novos Então, erros, né? novos erros. Então, sabe, essa transformação constante é justamente essa reinvenção, essa desconstrução e principalmente essa reconstrução, né, de quem é, que nem eu trouxe aqui no começo da conversa, quem que é o competidor quando ele não depende mais só... Quem que é o competidor quando a competição já não é mais vital? Então, a competição, para mim, ela não é mais vital, como era quando eu competia, né? É aquela coisa, o motivo de ser do competidor, o motivo de ser do atleta olímpico é a medalha, é a competição. Meu motivo de ser, hoje, já não é mais ganhar a competição. Seja lá o que eu esteja fazendo. Eu sou um competidor, eu sou muito bom de competição e eu sei competir em qualquer ambiente, em qualquer contexto que seja. Você vai saber ler, você vai saber Exato, que eu só preciso, que a competição hoje para mim já não é mais questão de vida ou morte. A minha vida vai ser da hora se eu não competir, entendeu? Eu tenho outras coisas para fazer também. Então é um caminho bem louco. É um caminho que eu tenho me divertindo não só com as coisas novas que eu tenho feito, das pessoas novas que eu tenho conhecido, das oportunidades novas, né? Aproveitando as oportunidades que têm aparecido, como também tem sido, cara, esse exercício quase que um exercício antropológico gigantesco comigo mesmo, sabe? De olhar no espelho, de observar e de fazer anotações, né? Eu escrevo muito no meu diário também, então ter essas anotações, ter essa reflexão diária sobre quem eu era, quem eu quero ser e como está sendo esse caminho. E a relação das marcas que te procuram, por exemplo, para eventualmente patrocinar, Uhum. qual Bruno Fratos as marcas desejam? Esse que era o competidor ou esse Bruno Fratos que tem se ressignificado, se a gente pode dizer assim? Eu espero hoje, né? Porque que nem eu falei aqui antes, eu sou muito contra a coisa do... Eu acho desleal você fazer um personagem, né? Você ter aquele personagem para vender para todo mundo, mas aí quando desliga as câmeras, quando desliga o holofote, você é outra pessoa. Isso é desleal, sabe? Isso é desleal com você mesmo, com quem tá te contratando, com quem tá consumindo, né? Óbvio que eu construí uma história muito bem solidificada no esporte, né? Uma história de resiliência, uma história de superação, uma história de conquista, uma história que nunca teve um A para falar de doping, uma história que nunca teve um A para falar de escândalo, com envolvimentos duvidosos ali em betting, sabe, em política. Cara, eu construí uma história impecável no esporte, que vem com valores, que vem com princípios, que vem com tudo que as marcas podem, cara, todo um storytelling lindo que as marcas podem usar, e que ainda sou eu, né? Fui eu que construí, essa mesma pessoa que construí. Só que o cara que eu sou hoje, ele não é mais um cara monocromático, ele não é um cara unilateral, entendeu? Eu não falo só um idioma. Hoje em dia eu falo vários idiomas, que nem eu falei, eu não falo só de natação. Hoje em dia eu falo de outras coisas também. E assim como todos nós, eu estou num processo de evolução e amadurecimento que o objetivo é resultar em alguém mais completo, alguém que fale de mais assuntos, alguém que domine mais assuntos, alguém que possa, né, transitar e caminhar em outros ambientes que não só uma borda de piscina. Que, aliás, é um grande diferencial que a medalha olímpica traz, né? Quando você ganha medalha em campeonatos mundiais na sua modalidade, você, né, atinge um certo status dentro da sua modalidade. Bolha. E quando você... Dentro da bolha, correto. E quando você conquista essa medalha olímpica, você fura essa bolha da sua modalidade e você vira o esportista, né? Você vira o atleta olímpico. É até engraçado, porque pessoas da natação, colegas da natação, depois que eu conquistei a medalha em Tóquio, eles viraram pra mim e falaram assim, mas você não era medalhista antes já? Sabe, porque na natação tá todo mundo ali, todo mundo acostumado com todo mundo, e quando você ganha medalha em campeonato mundial, meio que já se subentende que você tá no pódio da parada, entendeu? Seja qualquer campeonato que seja. Mas esse é um diferencial que traz, mas respondendo sua pergunta, né, de forma bem mais direta, assim, quando as marcas me procuram, elas têm mais opções hoje em dia, né? Não é só mais o nadador, né? Pode ser o nadador, pode ser o nadador que conquistou tudo aquilo, a mesma pessoa que conquistou tudo aquilo, mas é também uma pessoa que hoje passa por uma transição de carreira, que é uma pessoa mais completa, que é uma pessoa mais inteligente, que fala melhor, que tem um pouco de mais estudo do que na época que era só nadador, e que, cara, tem mais um leque de possibilidades e de assuntos e de contextos que pode ser encaixado, que não só aquela campanha eu de sunga com medalha e toquinha na cabeça, entendeu? Então, hoje em dia, eu acho que as possibilidades são muito maiores hoje em dia.
Até dá para entregar melhor uma campanha, alguma coisa, por esse conhecimento Até dá para maior entregar adquirido. melhor, e algo que eu tenho procurado muito ultimamente, junto com a Dani também, né? Dani Schneider, nossa amiga, e eu falo que ela é a dona do marketing esportivo do Brasil, né? Ela é gente minha, da Rebeca, do Alisson, da Duda, enfim, de um monte de gente. Mas eu converso com a Dani que hoje em dia também não me interessa só a campanha, né? Não me interessa só aquela coisa pontual. Eu tenho ido muito atrás da campanha, lógico, né? Não dispenso. Sim, porque vai... Mas eu sempre procuro a possibilidade da campanha com um papel de embaixador da marca, onde a gente tem umas palestras ali, né, institucionais atreladas. Quando tem oportunidade, eu busco muito Media for Equity também, que eu quero começar a participar e começar a criar equity de fato, né? Começar a criar uma liquidez mais para o futuro e uma oportunidade de aprender sobre vários outros negócios, de investir. E então a coisa só da campanha, só do post, sabe? Ela, que nem eu falei aqui, eu não dispenso, mas eu tenho incentivado bastante o meu time a ir atrás, principalmente desse papel de embaixador, né? Que possa falar pela marca, e também da questão do Media for Equity, que me interessa muitíssimo hoje em dia. Olhando a gestão de carreira de um atleta, mudou muito, né? Muito. Quais os pilares, na sua visão, hoje são essenciais para uma boa gestão de carreira de um atleta? Enquanto ele ainda é atleta. Enquanto ele ainda é atleta? E aí, se você quiser depois complementar, também olhando o pós-carreira. Eu não sei se eu entendi direito a sua pergunta, mas eu vou trazer uma ligação que eu tive com o Guilherme Caribé semana passada. Nadou a conferência dele lá nos Estados Unidos, não descansou, não puliu, meteu uns tempasso ali, estou muito animado porque ele vai fazer esse ano. Mas toda vez que eu ligo pro Caribé, eu pergunto assim, tá cuidando da cabeça? Tá juntando dinheiro? Tá guardando, não tá torrando tudo não, hein? Toda vez que ele assina com o patrocinador novo, eu ligo, ó, parabéns, mas ó, tá juntando dinheiro? Com quem que você tá investindo? Posso te recomendar alguém? Tudo isso, sabe? Então acho que pelo lado do atleta... E de um lado genuíno, né? Você não tá fazendo isso pensando, não, cara, correto, eu quero te ajudar aqui. Correto. Né? Até porque eu tenho pra mim essa responsabilidade inerente de, assim, ajudar quem vem depois de mim. Né? Não adianta nada eu ter ganho medalha se eu pegar essa medalha e enfiar na minha gaveta e nunca fizer nada com isso, né? Então uso essa medalha como lugar de fala e uso essa medalha como megafone para ajudar quem vem depois de mim, quem está interessado, que no caso eu tenho um relacionamento muito próximo com o Caribé, falo com o Cachorrão também um pouco menos, falo com a Mafê bastante, né? E todo mundo que vem me procurar. Mas eu gosto de ser ali o tio Bruno mesmo, sabe? Que pega para cuidar e para ajudar. Mas do ponto de vista do atleta, eu diria que você ter uma noção de que vai acabar muito antes do que você imagina é muito importante, né? Porque faz com que você tenha um termo em inglês que não sei... Um termo em inglês que é take for granted, né? Que é você achar que aquilo nunca vai acabar, você achar que aquilo é garantido e não cuidar direito daquilo. Então, cara, tenha a noção que vai acabar, junta dinheiro, trabalha a sua imagem, toma cuidado com a tomada de decisão, sabe? Se preserva, e não é preserva só de imagem, né? Faz um calendário bonitinho que faça sentido, se preserva, aprende a dizer não, porque muitas vezes, né, tem marca que vai abusar, tem agência que vai abusar, tem clube que vai abusar e eles não estão preocupados com o seu melhor interesse. Então, seja você o preocupado, aprenda a dizer não, entendeu? E ser de verdade, eu acho que é muito importante, né? Mais uma conversa que tínhamos com a Dani aquele dia, né? Ela falou que ela só trabalha com quem é de verdade, com quem, né, é contra essa coisa do personagem também. Sim. Seja de verdade, guarde dinheiro e se preserve. Eu acho que seria o tripé aí pro atleta, né? E para quem cuida da carreira desse atleta, eu acho que eu tenho para mim muita coisa do assim, tenha noção de que aquilo é um ser humano e de que não é só uma galinha ali, dos ovos de ouro, sabe? E explore o ser humano, até comercialmente também, né? Cuide, mas explore o ser humano comercialmente também, né? Porque se você pega um menino, uma menina dessa que tá desde ali, né, de novinho, deixando todo mundo fazer as decisões dele, e aí chega no final, né, de uma carreira aos 30 e tantos anos de idade, 30 ou 20 altos, e aquela que agora já é um homem ou uma mulher, só sabe falar de um assunto, que é atletismo, futebol, ou natação, ou ginástica que seja, cara, você não fez nada por essa pessoa, entendeu? A partir do momento que você vira o agente dessa pessoa, você também é, de certa forma, um educador. É um tutor, quase, tutor, né? Um mentor, correto. Então, assim, tenha a noção que é um ser humano e trabalhe o ser humano. Até porque mais pra frente vai te dar um produto muito mais completo, né? Pensando comercialmente, é onde está a longevidade desse produto. Né? Correto. Exato. E Bruno,
nesse cenário todo, dá para ver que tem vários caminhos, né? Uhum. Como você se enxerga daqui para frente? Que lado que você acha que você vai estar caminhando? Meu Deus. Muita pergunta fácil pra caramba. Não, onde você quer estar daqui a 5 anos? Não, aquelas perguntas de RH, né? Não, mas é que é interessante porque é o seguinte. Eu e Wilson na Costa Rica, assim, barbudão, tá ligado? Não, é porque é legal. Que assim, você claramente tem uma preocupação com o atleta. Uhum. Eu acho que talvez dos ex-atletas que a gente conversou até hoje. Sem dúvida. Eu lembro muito, parece um pouco o Baby também, o Rafael Silva do judô, que tem essa questão de... Ele sempre tinha um olhar já de conversando muito antes, ainda competindo, ele fala, não, mas tem que olhar, tem que ver, tem como futuro. Aliás, eu preciso mencionar, o Baby e a Bruna são, assim, o casal mais querido da face da Terra, né? Aqueles dois quando juntam, demais, que conversa. O Baby até a gente falou do personagem, eu lembrei agora, o Baby tem uma história muito divertida, ele estava em Salvador, em voltar de um evento que a gente ia participar da CBJ, e atrasou o voo. Aí eu brinquei e falei, Baby, vai lá, né? Chega lá, 2 metros de altura, desse tamanho, né? Aí ele vira pra mim e fala assim, Eric, eu não gosto de mim quando eu tô bravo. Melhor eu não ir. É uma coisa do time. Eu falei, já entendi como você vai lutar, né? Quando vai lutar, você entra assim no tatame, né? Mas tem essa preocupação? Você acha que o maior legado que você pode trazer é exatamente cuidar do atleta? Porque hoje eu acredito que sim. Eu não tenho nenhum plano megalomaníaco para daqui a 5 anos, né? 5 anos eu considero que seja um médio prazo na minha cabeça. Eu tenho noção de onde eu quero estar daqui para o final do ano, daqui para o final de 2028, né? Que o plano continua sendo com a Dani sempre a cada 4 anos. Né, que imagem você continua planejando tua vida em ciclo olímpico, é isso? Enquanto eu estiver trabalhando na parte de comunicação e com a minha imagem atrelada ao esporte, sim, eu acho que tem que ser trabalhada a cada 4 anos, que é quando o esporte olímpico acontece. Sim. Né, então hoje todos os meus projetos ali de novo com a própria Dani na agência de atletas, mas também com o COB, né, na TV Time Brasil, que, é um trabalho que eu amo fazer. Eles são projetos de 4 anos, né? Então a gente pensa daqui para Los Angeles, depois vai pensar em Brisbane e por aí vai. Mas 5 anos eu quero estar estabelecido nessa área de palestras, eu quero estar palestrando aí bastante, né? Junto com os maiores nomes da palestra do esporte hoje que eu vejo que são, né, Fernando Scherer, Gustavo Borges e César Cielo fazem palestras, maravilhosas e eu quero estar junto desses caras. Gosto muito do Douglas Viegas também, cara que eu conheço pessoalmente, que as palestras dele são sensacionais. E eu quero estar nesse hall com esses caras, eu quero estar, né, que eu te falei, já desenvolvendo alguns negócios aqui em São Paulo, diversificando bastante, né? E aí, isso é uma coisa maravilhosa de estar em São Paulo e foi um dos principais motivos pelo qual eu voltei, porque aqui as coisas acontecem, né? Então toda semana vem uma oportunidade melhor que a outra, assim, coisas extremamente motivantes, né? E profissionalmente acredito que isso. Eu acho que pessoalmente a pergunta fica ainda mais complexa. Né? Pessoalmente. Vou dizer que pessoalmente, daqui a 5 anos, eu quero estar vendo meus pais e minha irmã com uma frequência muito maior do que eu tô hoje. Que bacana. Por exemplo, você é atleta, né? Você foi atleta, você vivenciou com tudo que gira em torno, fisiologia, preparação física, treinamento. E aí você migra para se tornar, queira não, um comunicador também. Queira sim, queira sim. Queira sim. Amo fazer isso. Mas ser comunicador... Rapidinho, vou te interromper, desculpa, mas para complementar essa minha resposta, né? Eu quero estar bem estabelecido na comunicação. Eu tô com a coisa da palestra porque eu tô com uma manhã e outra sábado para fazer. Boa. Assim que é bom. Mas, não, assim que é ótimo. Assim que é bom. A palestra é uma delícia, adoro. Eu falo pro pessoal, eu falo pro meu time, o pessoal que eu trabalho, eu falo, gente, eu quero que, assim, eu bloqueie ligação de vocês. Eu quero estar trabalhando a ponto de falar assim, não aguento mais falar com vocês, entendeu? Cara, assim, eu quero muito o Jomir era o que ele brincava. Ele falava, cara, palestra é o que eu amo fazer. Eu tô com fome. Ele falava, eu fazia TV pra ter palestra. Mas eu amo fazer televisão também, cara. O Time Brasil pelo Mundo, que eu tenho feito, né, com a galera da comunicação e marketing do Time Brasil, tá muito legal. Toda vez que eu vou cobrir ali um campeonato mundial, uma Olimpíada com a Globo, cara, é sensacional. É muito legal, né? E, né, eu não sei se 5 anos, né,
5 anos, talvez. Apresentando o Jornal Nacional. Ainda não, porque não é muito meu estilo. Mas daqui a 5 anos tá com um programa bem estabelecido, né? Seja num canal digital ou numa televisão, seria algo legal. Conte conosco. Se pensar, porra. Tem aqui. A casa está aberta. Podemos criar o que quiser. Isso aí. Não, mas por que eu te fiz essa pergunta? Porque a gente sabe que o esporte ele é complexo, né? Para que se atingir um resultado, tem toda uma complexidade envolvida. E que nem sempre é possível, por N fatores, quando se vai comentar o resultado de uma determinada prova ou de um jogo, conseguir analisar a complexidade que levou a determinado resultado. Você, com o olhar de atleta, quando você vai opinar sobre determinado resultado ou comentar, você consegue sintetizar a complexidade ali no seu comentário? Porque nem sempre a gente consegue olhar de uma maneira ampla, né? Uhum. Por exemplo, é sempre aquela coisa, perdeu ou ganhou, né? Atingiu o objetivo ou não. Mas, poxa, você tem toda uma trajetória até chegar ali. E, invariavelmente, a gente vive numa sociedade que é a sociedade que ela olha o vencedor. Mas nem sempre o cara que venceu e os outros que ficaram ali, aqueles outros também não deram o seu máximo. Como é que você vê isso quando agora, no olhar da perspectiva de comunicador? Eu era um atleta que eu treinava sem cronômetro, né? Lógico que a minha treinadora tinha ali os cronômetros, mas eu não gostava de ouvir tempo. Muito raramente eu gostava de ouvir frequência de braçada e outros indicadores durante o meu treino. Então, quando eu tô assistindo a competição e trabalhando para, né, no comentário e na análise da competição, eu não vejo muito a parte do estatística tempo, da parcial, das braçadas, tudo mais. Eu fico olhando justamente a reação, ao comportamento durante a prova, o comportamento principalmente antes da prova, por isso que eu tento conversar com o máximo de gente possível, tento ter ali meus contatos que estão em contato com esses atletas, com os treinadores, né, e dar essa estudada, dar essa brifada legal, não na capacidade técnica, na forma física dos atletas, mas o que está acontecendo na vida dos atletas ali? Com quem treinou, com quem não treinou, mudou de treinador, não mudou, mudou de país, não mudou, tá cursando universidade, já se formou, teve filho, casou, tá namorando, terminou o relacionamento, brigou com colega de treino, assinou com patrocinador, tá, sabe, perdeu o contrato de patrocinador, tá participando da linha de criação de alguma marca e por aí vai. Esse tipo pouco de coisa. complexa a parada, né? Não, Só que não, né? Mas é natural para mim. Mais, né? Sim. Mas é natural para mim, sabe? Para mim é instintivo buscar e ter informação nesses contextos. Muito mais do que número, que, cara, do jeito que funciona a minha cabeça, desculpa, eu não vou ficar decorando número. Eu não funciono decorando número. Entendeu? Só que quando eu pego esse tipo de informação, assim, de onde a pessoa tá, para onde ela vai, como ela tá se sentindo, como ela tá se comportando. Você entende o contexto, né? Antes aqui dá para entender o contexto. Porra, Regan Smith e Kylie McKeown na última Olimpíada e no último Mundial, nas provas de 50, 100, 200... Olimpíada não 50, né? Mas na prova de 100, 50, 100, 200 costas, cara, é coisa maravilhosa de se assistir. Você vê toda vez a Regan entregando a prova no final e passando na zona mista de cara fechada. E a Kylie, no começo da competição, ela passando com um olhar de alívio, e esse olhar de alívio ir se transformando no olhar de segurança, sabe? E num olhar de satisfação pro final da competição. Putz, isso era maravilhoso. E esse foi um exemplo muito claro de dominância nas últimas competições que eu assisti, que são... E aí vai a Regan e faz o melhor tempo do mundo e bate um recorde mundial quando a Kylie não tá presente. Só que a presença da Kylie é o suficiente pra fazer a Regan, sabe, dar uma afinada e murchar assim. Cara, eu amo assistir isso, entendeu? O tempo é aquela coisa, chega final de Mundial, chega final de Olimpíada, ninguém tá nem aí pra tempo. O negócio é bater na frente. E aí você começa a observar todas as variáveis que faz o atleta bater na frente. Até porque a análise fica mais justa, não fica? E o que é muito mais legal é que esse tipo de análise não se limita à natação. Esse tipo de análise serve para qualquer esporte. Eu consigo basicamente, né, tendo ali um conhecimento mínimo de quem é a pessoa, do nome do atleta, de onde ela vem e tudo mais, fazendo essa mesma pesquisa, esse mesmo, né, briefing, você consegue comentar qualquer esporte, cara. Porque, de novo, não é o atleta, não é a modalidade. É técnico, o ser humano por trás daquilo tudo, cara. E aqui é todo mundo
o ser humano em si é todo mundo igual. A única diferença é que eu dediquei um pouco mais de tempo na minha vida a aperfeiçoar um gesto específico, uma atividade específica, que é atravessar a piscina mais rápido que o coleguinha do lado. Mas lá dentro, lá no fundo, cara, todo mundo igual. Sacanagem, e aí eu desenvolvi... Juntou 30 anos de dedicação. Mas cara. Não, mas aí... Piscina mais rápido que o coleguinha do Não, lado. mas e você dedicou 30 anos a desenvolver o que eu não tenho e que eu não desenvolvi? Sim. É todo mundo assim, é cara. isso, é óbvio. É todo mundo assim. O que você dedicou 30 anos da sua vida pra desenvolver e pra aperfeiçoar que eu não dediquei e eu não tenho? Entendeu? E então, isso que é cara, bacana, porque todo mundo se complementa. Exato, e todo mundo igualmente complexo, sabe? Todo mundo igualmente genial nas suas áreas, né? E é isso. A minha área eu desenvolvi XYZ através de atravessar a piscina mais rápido, né? Mas eu desenvolvi um leque de habilidades, eu desenvolvi ali... Nossa, pareceu aquela fala do Taken, né? Do Liam Neeson, lembra esse filme? Eu desenvolvi um leque de habilidades e eu vou te achar, lembra dessa? Lembra desse filme? Genial. Mas eu desenvolvi uma série aí de conhecimento que me fez bom no que eu me propus a fazer. E é isso. E tem uma coisa interessante, você falou... Eu acho que eu fui muito abençoado e eu, de certa forma, eu dei sorte de conseguir fazer a vida fazendo algo que eu tenho uma paixão imensa e que eu amo muito. Isso era uma coisa que eu ia perguntar. Eu acho que primeiro que eu tive pais extraordinários, né, que me ajudaram a reconhecer a oportunidade, né, investindo no meu talento e me provendo a oportunidade de praticar esporte. E não dá pra achar que, né, não, foi tudo trabalho, foi tudo a minha resiliência. Cara, não é assim. Você tem que ter noção do seu privilégio, você tem que ter noção das oportunidades que apareceram na sua frente. Lógico, né, ter noção que você teve ali a sagacidade, a maturidade e foi arrojado o suficiente para cavar novas oportunidades e aproveitar as oportunidades que apareceram. Mas eu me considero um cara bem abençoado, bem privilegiado por ter tido a oportunidade, continuar tendo a oportunidade de fazer a vida com algo que eu amo, né? E é interessante isso porque muitas vezes você é levado a virar atleta, né? Uhum. A pessoa não tem essa bênção, né? Como você disse, né? De poder trabalhar com... Eu sempre falo, outro dia eu tava falando isso com meu filho mais velho que tá indo, começando a olhar para pensar em vestibular e tal. E eu falei, cara, trabalha com o que você gosta de fazer. Não vá ser infeliz fazendo uma mesma coisa. O que também é um privilégio. Você poder trabalhar com o que você gosta é um dos maiores privilégios que existe, né? Até porque não dá, nem todo mundo tem essa oportunidade. Total, né? É um pai falando pro filho, vai lá, filhão, faz o que você quer, né? Pode errar aí que a vida te permite você estar com essa facilidade, né? Pode errar porque a nossa condição a gente permite garante que você possa errar. Aqui pra você errar, né? É importante você ter noção disso. É óbvio, né? Vai falar isso para quem não tem o que comer em casa? Não dá para você falar isso, né? Mas nesse sentido, para você ser atleta de alto rendimento, você precisa se sacrificar. Você tem que abrir mão de muita coisa. Tem que. Porque você fala assim, bater mais rápido que o coleguinha do lado. Ok, mas para você conseguir isso, você vai abrir mão de muita coisa, né? Você faz escolhas, cara, tudo é escolha. Na real, absolutamente tudo é escolha. Você levantar da cama para ir pro seu dia é uma escolha, né? Tanto que eu costumo dizer que não existe desistir no esporte. O desistir real é você, não acordar e pronto, né? E não sair da cama. Isso é desistir. Mas quando você para de praticar esporte, por exemplo, né? Quando você tá ali, você decide encerrar uma carreira e aposentar, você não tá desistindo. Você tá tomando uma decisão, você tá escolhendo o que é melhor para você ali naquele momento da sua vida. E a coisa do sacrifício, eu tenho uma abordagem parecida para isso também, que eu acho que, pelo menos para mim, a partir do momento que eu começava a ver as coisas como sacrifício, ficava muito claro que eu tinha que ter uma mudança de rota, né? Se você vê certos aspectos fundamentais do esporte de alto rendimento como sacrifício, isso não é para você, entendeu? Então... Você tem que gostar do acordar cedo, você tem que gostar do dormir cedo, você tem que gostar do treino. Aliás, você tem que gostar do processo, né? Quando você não é apaixonado pelo processo, a coisa ela não... E aí não é só esporte, é tudo. Né? Tudo. Quando você é aquela coisa, você vai se arrastando pro treino, você faz o treino,
na base do dá pro gasto. Você só faz o mínimo que é esperado de você. E aí você quer ter o máximo, né, durante... Eu nem gosto de falar assim, porque fica parecendo coisa de coach, né? Fica parecendo frase pronta, a gente né? volta pro estresse que você falou do atleta. Mas, cara, é isso. É quando você... Gerenciar o estresse, né, no sentido. Então, mas quando você faz o mínimo, espera que você tenha resultados extraordinários, você não vai ter, cara. Então, isso vira coisa de sacrifício. Quando você fala assim, nossa, eu vou aqui, não vou tomar a minha cervejinha, mas é um sacrifício... Meu, só essa noçãozinha de sacrifício já tá te fazendo perder aqueles 2 centésimos que, sabe, te faz ficar em quarto e não em terceiro, entendeu? Então, assim, não é sacrifício. Não, quem véio, entendeu você. Eu nunca vivi essa situação. Então, mas, porra. Os 2 centésimos foram seus. Mas você tem que ficar parada com tesão mesmo, assim, sabe? Você tem que ter, fala assim, não vou sair, vou fazer a dieta, você tem que curtir, falar, é isso mesmo, eu quero fazer esse negócio. Não tem que ser sacrifício, é o que você falou. Não tem que ser sacrifício. Quando é sacrifício, faz parte do dia. É o meu dia esse, beleza. É isso que eu quero, né? O objetivo assim, quando a galera claro. começa a olhar pra você e fala assim, esse cara é maluco, é porque você tá no caminho. Você tá no caminho certo. Você fala assim, esse maluco é... Sabe? É meio obstinação, né? É quando a obstinação ela começa a parecer obsessão, sabe? E aí você tem uma margem muito fininha ali, né? De o que é saudável e o que não é. Mas, cara, de novo, não dá pra você conquistar um recorde mundial, uma medalha olímpica, fazer qualquer coisa que seja incrivelmente extraordinária na sua vida se você não, pelo menos não caminhar de vez em quando nos lugares meio escuros da sua psique, do seu ego, assim, sabe? Você tem que tirar alguma coisa ali de dentro, você tem que se espremer. Sabe, você tem que espremer sua cabeça, seu coração, sua alma, seu espírito ali de um jeito, sabe? E aquela coisa de macerar você quer ser um dos 3 melhores do mundo. Não é isso que a gente tá brincando. Exato. Né? É 3 melhores do mundo. Exato. Milhares de você não vai ser o melhor do mundo, 3 melhores do mundo, ou X melhores do mundo, pensando, sentindo e agindo que nem todo mundo. Entendeu? Então você tem que ter ali uma... É que não falei, cara, você vai entrar em contato com versões e lugares bem obscuros, assim, por vezes, da sua psique, do seu ego, dos seus sentimentos ali. E o jogo, tem uma hora que o jogo é você conseguir sair disso, tá? Tem uma hora que o jogo é você conseguir sair disso. Quantos atletas você vê aí que, é o cara que encerra a carreira e perde tudo, é o cara que não consegue manter um relacionamento estável com, né, nada nem ninguém. Com nada nem ninguém. É um cara que começa, de novo, né, falir negócios porque não consegue ter esse comprometimento, não consegue, né, é o cara que tem problema com bebida, né, com droga, com qualquer outra coisa que seja, com jogo, enfim. O Jordan teve isso, né? O Jordan teve isso. Cara, Michael Phelps teve, né, dirigindo embriagado, que não sei o quê. Você vai indo para esse lado mais escuro, né, do seu ser, do seu comportamento, da sua psique, e o jogo depois vai sair, cara. Legal, você conquistou tudo isso. Você é esse animal, esse competidor, esse predador, esse louco. E agora, como é que você vai voltar a ser um ser humano, né? O teu problema foi achar que você tava ficando ruim pro fisiologista, tá vendo? Foi menos pior, brincadeira. Assim é fácil, né? Resumir facinho, né? Tem uns. Mas eu acho que eu já tô em águas mais rasas hoje em dia, sabe? Mas como é que você vai voltar a ser um ser humano funcional, sabe? Pra sociedade, pra quem tá do seu lado, né? Cara, se você pesquisar, é que a imprensa não noticia desse jeito, mas se você pesquisar, existem casos de suicídio com ex-atletas olímpicos. E não são casos isolados. São atletas que não conseguem sair, entram na espiral e fica voltando e fica voltando. É quase um estresse pós-guerra, né? Aquela coisa do militar que foi pra guerra, né? É um estresse pós-traumático. Sim, eu evito de falar um pouco isso, porque é aquela coisa, né? O cara era bem cuidado, recebia pra isso, tudo ali na bandeja de prata. Mas isso é uma das coisas, pra mim... Mas existe. Mas existe. Porque pra mim isso é simplificar tanto algo que não é tão simples. E eu vou te falar, isso são casos recentes, tá? Sim. Não são casos isolados, existem números. Você pergunta das métricas, né? Essa é uma das métricas, por exemplo. Existem casos. Então, assim, como que você vai sair?
dessa profundidade, dessa profundeza, né? Aí já não é mais profundidade, né? Uma questão de... Não é filosófica, né? de- É algo mais... Exato, de linguística, né? De neurolinguística, vamos chamar mais de profundeza. Como é que você vai sair dessa profundeza obscura para você voltar a ser um ser humano reintegrado à racional, sociedade, quase isso, né? reintegrado, que nem eu falei, que não depende da competição, com a noção de que você não está competindo com todo mundo à sua volta, com a noção de que as pessoas à sua volta que estão trabalhando para você, elas não estão lá para te suprir o ambiente, né, ideal para a sua performance. É o contrário, você agora precisa se preocupar com a performance do todo, do meio. É lógico que isso é muito mais uma questão de um atleta de um esporte individual, né? O atleta de esporte coletivo, Mas também. ele já desenvolve um leque de habilidades diferentes, enfim. Mas é uma questão complexa, cara. Esse seu olhar que você acabou de sintetizar tem sido fundamental para você nessa transição de carreira? Tem sido um olhar fundamental. Eu procuro ter mentores, né? Tanto um dos primeiros e maior mentor que eu ainda tenho até o dia de hoje é o próprio Nicolas Santos, né? Que eu converso muito com ele. Eu estava conversando, assim que eu decidi me aposentar, eu estava conversando com um amigo meu, um nadador francês, chama David Maître, que ele trabalha na Arena, né? Que Sim, uma marca esportiva. que me patrocinou por muito tempo e que eu ainda faço trabalhos pontuais com eles. E o Davi, a gente chegou a competir junto, né? Quando eu tava começando e ele tava aposentando. Então a gente tem essa interseção nas nossas carreiras. E que eu perguntei pro Davi, falei, cara, Davi, e aí, vou aposentar? Cara, eu não sei muito bem o que esperar. E ele me falou algo que fica comigo até hoje, né? Ele falou, Bruno, você vai ter que ter um nível de humildade que você nunca teve na sua vida antes. Né? Porque você não vai mais ser tratado como esse ser especial, você não vai mais ser tratado como, né, esse quase herói nacional. Lógico que existe um reconhecimento, né? Mas é diferente do Comitê Olímpico ali direto te provendo com conforto, com condições, com tudo que você precisa para você desenvolver e para você performar. E na vida comum do não atleta, né, do ex-atleta, não é assim. Você tem que... Você é uma pessoa como qualquer outra. Você tem que fazer o seu corre ali, porque se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Não tem ninguém te amparando, não tem ninguém ali, né? Lógico que eu tenho pessoas que trabalham comigo hoje, né? Mas que não é da mesma forma, não é igual. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Entendeu? E você não é mais essa pessoa unifacetária que você tá ali em banho-maria, em casa o dia inteiro ali no stand-by e que você nada e volta para casa, nada e volta para casa. Não, cara, você tem toda uma vida agora que você tem que cuidar. Então esse foi o começo dessa virada de chave para mim. Foi ele falando, você vai ver que a sua medalha aqui fora, né, como a gente... Hoje, inclusive, mandei uma mensagem para Carol Gataz, que anunciou a aposentadoria dela, e eu falei assim, bem-vinda ao lado de fora. Agora, como você não tem mais que treinar, vamos tomar cerveja qualquer dia desse aí. Carol, uma querida, cara, amo ela. Figuraça. Mas foi onde começou a virar a chave, foi o primeiro clique pra mim, quando ele falou assim, a sua medalha aqui fora, ela vai ser valorizada, só que é diferente. Então você vai precisar ter um pouco mais de humildade, de começar a entender que aqui fora o mundo ele não gira em torno de você. Entendeu? Isso eu ia te perguntar. Você que tá na órbita de várias outras pessoas e vários outros projetos, entendeu? E você acha que... eu já bati e tomei bastante porrada, porque uma vez eu escrevi um texto falando exatamente disso. O atleta olímpico, ele não é um ser de outro planeta, fora da estratosfera, Não e é. que ele... Mas muita gente me criticou quando eu fiz esse post. Muita gente ficou muito brava comigo por não entender. Você acha que existe um excesso de mimo em cima do atleta? Ou isso é necessário para ele conseguir performar? É que tá, né? Vamos estabelecer o que é mimo. Aí, né? O que exatamente é mimo. Mas a minha experiência... Proteção, tá? Proteção. Nesse Cara, sentido. blindagem, vamos chamar de blindagem? Pode ser. A minha experiência é que eu fui, assim... o apoio que não só o Comitê Olímpico do Brasil, mas também os clubes pelos quais eu passei, e quando eu precisei do apoio da minha confederação também, né? Apesar de confederação ser um pouco mais complicado, não sei porquê. É engraçado porque quanto mais alta, né, nessa hierarquia a organização tá, mais fácil é o diálogo quando você quer resultado. Sabe, no caso, como eu sempre quis de uma maneira muito clara, eu sabia muito claramente o caminho que eu queria tomar para minha medalha,
A conversa com o Kobe, ela sempre foi assim, límpida, cristalina, fácil, fluía, sabe? Não tinha, as coisas eram resolvidas em 10 minutos de ligação, não tinha reunião, não tinha, sabe? Era, cara, Não tinha burocracia vamos fazer nenhuma, né? papum, beleza, é isso, e tá de acordo, tá alinhado. Tanto que, pô, o ciclo que eu trabalhei diretamente com o Kobe foi o ciclo que deu certo. 2012 ficou ali na mão de clube e confederação, 2016 ficou na mão de clube e confederação, 2020/21, né, que eu virei assim e falei, meu, eu vou tratar direto com o Kobe. Não vou perder meu tempo aqui. Uma coisa fluiu, 3 medalhas de prata em campeonato mundial, 2 medalhas de ouro no PAN, aliás, foi o PAN, né, que eu ganhei tanto os 50, os 2 outros PANs que eu participei eu não tinha ganho os 50, aliás, ganhei os 50 4x100, aí medalha mundial, pô, cheguei a ser campeão do circuito europeu, do Mare Nostrum, no meio do caminho, e medalha olímpica. Então, assim, bateu 100 vezes para 21 lá, né? A velocista mais consistente da história da natação mundial. E esse diálogo era muito fácil com os caras. Então, o tratamento que eu recebi, o apoio que eu recebi do COB e também do clube, dos clubes da confederação, sempre foi o que eu julgava ser adequado. Entendeu? Até porque não dá para você esperar ter todo o apoio do mundo se você não traz retorno, né? Que é uma grande discussão que a gente tem no âmbito comercial do esporte olímpico também. Como que alguém vai investir em, sei lá, uma modalidade pan-americana pelota basca, se ninguém conhece, ninguém compra, ninguém consome, sabe? Cara, para alguém investir em você, você tem que estar gerando o retorno financeiro, seja o atleta, seja a confederação, seja o evento e seja o esporte. Né? Infelizmente ou não, vivemos em um mundo prático, extremamente capitalista, e assim é o jeito que funciona, cara. E aí, das duas, uma, ou você vai querer ficar batendo de frente, ou você vai dançar a dança, entendeu? Não é algo que me parece inteligente nadar contra essa correnteza. Mas contra sobre esses mimos, né, que você perguntou, eu acho que não. Eu acho que não. Eu sou contra o mimo, né? Eu sou contra aquele ficar de fato mimando o atleta, a bajulação do atleta. Mas você dá apoio e prover toda a condição que o atleta precisa para se desenvolver, com fisioterapia, com fisiologia, com preparação física, com lugar para treinar. Não, cara, esse é o papel da entidade. Esse é o papel da entidade esportiva. Trabalho, né? Exato. O que eu acho é que às vezes tem atleta que acha que é mais do que, né? Do que a performance. Sabe, o atleta que se recusa a tirar foto, o atleta que se recusa a dar entrevista, o atleta que quer cobrar para vir em podcast. Esse tipo de coisa aí eu já acho meio enjoado, sabe? Eu já olho assim e falo, mano, não é isso, sabe? Dá uma revisitada aí, vê quem é que tá te assessorando, sabe? Mas isso aí, essa bajulação, esse mimo, sabe? Aí eu acho paia. Por tudo que você está vivendo agora, né? Questão de palestras e N outras oportunidades. Correto. Tem dinheiro no mercado? Por exemplo, para o atleta e o ex-atleta que com palestra, com marca, tem grana no mercado? Cara, como é que você vê? Eu tô iniciando ainda, eu sou muito novo nesse mercado, né? Mas o que eu tenho visto é que tem oportunidade, espaço e dinheiro para todo mundo. E tem produto para todo mundo que queira contratar também, né? Nem toda palestra vai sair por um valor exorbitante aí de um palestrante do Bernardinho, por exemplo. Que o que a gente escuta assim no backstage hoje em dia é que o Bernardinho é a palestra mais cara que existe nesse âmbito esportivo, né? Até onde eu sei, pelo menos. E que deve ser. E que se você me perguntar, tem que pagar o dobro, o triplo, 10 vezes mais pro Bernardinho. Bernardinho, meu, é o cara, entendeu? Só que aí também tem mais uma série de atletas, de treinadores, de gente. Então, cara, tem. E é uma cultura que precisa ser disseminada, né? Já é bem disseminada em São Paulo, né? Das empresas trazerem esses palestrantes para falar sobre diversos assuntos que seja. E principalmente na minha área, que eu falo muito, né, de saúde mental, passou recentemente, né, a atualização da norma reguladora 1, que torna obrigação das empresas cuidar da saúde mental e fazer investimentos referentes à saúde mental dos colaboradores. Onde, já fazendo o meu merchan aqui, né, já vendendo meu peixe, onde a minha palestra ela se encaixa. Entendeu? Onde ela se insere. Então existe mercado, existe produto para todo mundo que quiser contratar, né? Você não precisa gastar milhões. X,
né? Quiser me pagar milhões, eu Não falo. Não precisa gastar milhões, mas se quiser. Se você gastar eu milhões, aceito, se você né? gastar milhões, eu faço um mínimo de 366 palestras no ano para sua empresa. Ainda no ano olímpico, né? Porra, eu faço Ano até olímpico 3 são por dia. 366 Me pagar dias. milhões até 3 por dia eu faço. Até domingo. Mas tem espaço para todo mundo, tem mercado para todo mundo, tem produto para todo mundo que quiser, serviço no caso, né? Tem serviço para todo mundo que quiser contratar. Então é uma área bem promissora que eu tô gostando de conhecer a respeito e de aprimorar isso aí. Muito bem. George. Sim. Quantas provas de 21 segundos coube até agora no nosso podcast? Eu também sou ruim de conta, hein? Eu fiz aqui rapidinho. A gente tá dando quase 1h15 de papo, que parece que são 15 segundos, mas foram 12.857 sessões de 21 segundos até agora, tá? O cara é um que monstro. A gente falou. Tá certo isso? Vamos lá. Um minuto. Tá certo isso? 1 minuto tem 3. Faz aí, pra ver se eu não fiz errado. Peraí. 75 minutos, vai, 73 minutos nesse instante 74 minutos. Cada vai. Minuto... 60 segundos. Correto. 4.440, não, tá errado. 4.500 segundos. Não, tá errado. Dividido por 21... 22, 200, desculpa. São 214 provas. 214,28 provas. Eu errei, tá vendo? Obrigado. Eu fiz vezes em vez de fazer dividido por 22. Burro pra caramba. E na última hora, eu falei, Você sabia que você sabia que quando você é nadador, você fica muito bom de contar a cada 25? Porque você treina na piscina de 25, né? E você fica lá 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200. Mas 2, você fazia 25, o quê? 200. Você fazia o tiro e aí dava uma descansada? Não, ia, voltava. Eu rodava bastante quando eu era moleque. Depois que eu fiquei mais velho, eu não passava de 50 metros. Quando eu treinava na longa e não passava de 25 quando eu treinava na curta. Agora, porque assim que funciona, não só... Tá no esporte, né? Mas acho que meio que tudo. Agora que o McVoy quebrou o recorde mundial com o programa de treino dele, que ele não fica rodando igual um maluco. Um maluco, igual um desocupado o dia inteiro. Agora o pessoal vai começar a treinar assim. Mas esse é um treino que a gente já experimenta com ele faz uns 10 anos, né? A gente começou a experimentar com esse tipo de treino uns 10 anos atrás. Agora que o cara conseguiu aperfeiçoar. Aí agora que os mesmos treinadores que há 10 anos atrás falavam assim, não, isso aí não funciona, agora todo mundo vai querer fazer igual. Que era a história do Mourinho, né? Ser humano é um bicho interessante, né? Ser humano é um bicho interessante. Ele vê o resultado e fala, é assim que tem que funcionar. Agora que deu resultado eu quero. Falar, agora você quer, né? Tá bom. Antes era preguiça agora tá mais caro, então. Não tem como. Mas, ô Fratos, agora eu quero ver se você se prepara. Bora. Chegou a hora. Meu Deus. Meu Deus. Eu não estudei. Eu não estudei pra isso. Não, nem ele, nem nós. Muito menos eu. É a hora do inigualável, inerreptível e único momento, George. Qual o papel dos seus ancestrais na construção do Fratos e na ressignificação da sua existência? Caralho, pode falar palavrão? Mas até que nível a gente tá indo de ancestralidade, assim? Aí você... Aí ele te derrubou. Dos meus ancestrais... Cara, momento. Cara, vou considerar meus pais e meus avós nesses ancestrais aí. Que ele conviveu, pode ser? Dos que eu convivi, exato. Bisavó, não? Nunca conheci. Aliás, eu só conheci 3 dos meus avós, né? A mãe do meu pai, quando eu nasci... Aliás, quando eu tinha memória, né? Eu já não lembro mais. Mas... Papel... Ensinamento de valores. Ensinamento de valores. O pontapé inicial, né? De eu começar a me tornar a minha própria pessoa, né? E de eu me tornar... o cara que eu sou hoje, começou com os valores que meus pais começaram me ensinando desde o dia que eu comecei a entender sentido nas palavras que saíam da boca deles e eu comecei a sintetizar tudo isso em um aprendizado, né? Então, o papel deles em quem eu sou e quem eu tô me tornando é a base, é a fundação. Tudo que eu me torno hoje, eu só consigo me tornar hoje porque existe uma fundação que foi muito sólida, né? Aquele concreto foi colocado ali pelos meus pais. Então,
por mais que, né, e temos discordâncias, eu com meu pai, né, eu com meu pai eu tenho discordâncias que a gente discute, e com a minha mãe é mais uma preocupação, assim, que quando a minha mãe ela expressa essa preocupação, eu só me certifico de tentar deixar ela tranquila, né, mas temos discordâncias, só que por mais que discordamos, nunca vai, sabe, o fruto nunca vai cair muito longe da árvore. Acho que é por aí, sabe? Então a base de quem eu sou, os meus core values ali, né? Eles foram colocados pelos meus pais. E chegando até os seus avós, que você olha e que se junta com essa base dos pais. Infelizmente eu convivi pouco, né? A dinâmica familiar, a nossa dinâmica familiar quando eu era mais novo não permitia que eu passasse tanto tempo, que a gente passasse tanto tempo com os nossos avós, né? Mas falo nossos porque tenho minha irmã também, né? Sim. Mas aí eu acredito que é uma cascata, né? Um efeito dominó, Sim. né? Meus pais tiveram os valores que meus pais passaram pra mim foram Vem de colocados lá né? pelos meus avós Sim. e assim vai. Muito bem, hein? Eu consegui responder na mesma? Porque que Conseguiu. pergunta, hein? Então, essa é a graça do Momento George. Que maravilha. É um Que momento maravilha. filosófico. Tragam mais. A gente vai fazer um Momento George o tempo inteiro. Quero saber. Complexo, pesado. Complexo. É quase um divã, né? Vira uma análise, vira uma coisa diferente. Pô, mas você falou aqui que a casa, tudo, e você é o relator e o cara que manda na bagaça. Uma parada de saúde mental seria um programa de saúde mental com esse cara aí. Me liguem. Não, tamo aí. Aceitamos, né? Ele é o cara do comando. Então, se ele falar bora. Não, bora não. Precisa fazer um negócio ficar em pé. Né? Precisa fazer todo mundo ficar feliz. Ficar feliz. Né? Mas é um baita tema, Se for pra hein? sair, tem que estar todo mundo satisfeito. Mas é um baita tema, hein? Baita tema. Eu gosto. Eu gosto de falar a respeito disso porque é de verdade, né? Porque eu passei uns apuros aí que eu consegui sair. E aí eu comecei a pensar que outras pessoas talvez passassem apuros parecidos e que eu poderia ajudar. Né? Você começou a meditar a partir dessa fase dos apuros? Ou não? Sim, absolutamente. E é aquela coisa, né? Como provavelmente daqui a... Eu ia falar 100 anos, mas nessa mesa aqui acho que nem tanto, né? Como daqui a 50, 60 anos nenhum de nós vai estar mais aqui. Sim. E a gente não sabe para onde vai, né? Vamos fazer alguma coisa que presta com esse tempo que a gente tem aqui e ajudar o coleguinha, ajudar o próximo, né? Exatamente. Tentar passar essa nossa experiência para frente e quem sabe se eu, você e mais um número maior de pessoas, né, sintam o mesmo chamado para fazer isso, daqui a alguns anos ou gerações a gente quanto sociedade raça humana, esteja num lugar melhor do que está hoje. Sem dúvida. E ele trouxe uma coisa que talvez eu nunca tivesse pensado a respeito, mas eu acho que também tem o síndrome de Stendhal. Síndrome de Stendhal, pesquisa. Eu acho que eu também tenho isso, viu? Exato. Eu me pego em alguns momentos chorando, algumas situações assim que elas são meio surreais. Eu vou estudar a respeito. Não, ele é testemunha disso. São surreais, é ótimo. Funciona muito bem. Bruno Fratos, que prazer, meu velho. Pô, prazer é todo meu, cara. Que não eu falei, eu tinha que vir aqui, porque a conversa é sempre de uma qualidade, assim, imensurável. Pô, obrigado. Não, mas que bacana receber ele tá testando a minha fase de síndrome de Stendhal. Vê se eu aguento. Se eu aguento. Não, mas é um prazer. Aguenta sim. Foi muito legal. Acho que a gente tocou em vários aspectos aqui. Tem muita história, tem muita carreira, tem muito resultado no meio disso, mas, pô, Brunão, obrigado mesmo por estar aqui com a gente. Tudo uma grandíssima jornada. É isso. Sempre, diariamente, maquinadoesporte.com.br, @maquinaesporte nas redes sociais. Aqui no Maquinista, semana que vem estaremos mais. Bora. Tchau.